Mas eu tenho uma palavra para repartir com vocês. Eu quero aí ver se na próxima quinta-feira a gente encerra a série Pai Nosso. Então eu queria que você abrisse rapidamente Mateus capítulo 6 e o verso 11 hoje. Mateus capítulo 6, verso de número 11. Você está escutando bem aí atrás? Amém? Aleluia, glória a Deus. Tão bom ver vocês daqui, gente. Quinta-feira cheio, todo mundo animado aqui. A glória seja do Senhor. Bom demais te ter aqui. Amém? Você encontrou? Aleluia. Se não, terça-feira, escola do discípulo, você vai botar a Bíblia de um lado para o outro, você vai dar uma estudada, vai ficar craque em achar versículo na Bíblia. Mateus capítulo 6 e verso 11, que é parte da oração do Pai Nosso, e eu quero ler apenas essa parte, que diz o seguinte: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Amém? Glória a Deus. Fecha a tua Bíblia por gentileza. Nós estamos compartilhando a oração do Pai Nosso, o ensinamento do nosso Jesus, que ficou aí descrito nas Escrituras em Mateus, para que a gente refletisse. E muitas vezes a gente vai lá, dobra os joelhos e até usa essa oração como uma oração de exemplo. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu orei essa oração em público foi num colégio. E me chamaram para orar e disseram: cara, você pode orar aí? Eu sei que você é crente. Eu disse: meu Deus. Sabe que eu estava naquela época do crente assim, que não estava muito afim de oração, sabe, que não estava muito afim de leitura da palavra. Pronto, Pai Nosso. Irmão, quase que eu botei um crente pai junto ali no meio, ali no final. Já joguei mais umas misturanças ali, não ia dar muito certo ali. Ainda bem que eu dei uma pensada, eu acho que eu orei a metade só do Pai Nosso. Por quê? Porque às vezes nós estamos no automático dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos servindo ao Senhor, vindo aos cultos, lendo a palavra de Deus, mas numa série de automatização. Ou seja, nós saímos preparados da nossa casa para chegar aqui e receber um belo louvor, e receber uma bela palavra, uma bela instrução do Senhor. Pastor, que pecado há nisso? Nenhum, meus amados. Mas eu quero te dizer uma coisa: pensa só como esse culto já começou diferente, já começou gostoso, quando você chegou aqui transbordando em Deus. Entende isso nessa noite? Por quê? Porque o culto não é feito a partir da plataforma, meu irmão. Isso é uma maneira equivocada de se pensar. A gente acha que quem tem que estar aqui tem que estar preparado. Não, irmão. A partir do momento que eu levantei a mão e disse: Jesus, eu sou teu, agora eu estou aqui, eu estou entregue. É você que tem que estar preparado. Não importa se você está na plataforma, se você está embaixo. Não importa se você está com o microfone na mão ou arrumando o banheiro para os irmãozinhos usar. Não importa se você está na mídia transportando toda essa adoração que está acontecendo aqui para a casa dos irmãos, ou se você está lá na recepção, ou se você está sentado aqui também. Não importa. O transbordar do Espírito é uma comunicação pessoal, porque não tem como ter avivamento coletivo se não há um avivamento pessoal. Aleluia. Você vai cultuar comigo hoje aqui, amém? Vamos continuar? Aleluia, estava bom, senão eu volto para a bateria, os irmãos sobem aqui e vamos continuar naquela atmosfera. Por que a Bíblia vai falar que o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Aí a gente lembra do quê? Irmão, olha o tamanho da criança. Falou de pão, ele pensa do quê? Comida. Então o que ele pensa? Meu Deus do céu, é só virar crente que não vai faltar comida. Pelo jeito dá certo, né? Pelo jeito dá certo. Mas assim, não é só sobre isso que a Bíblia está falando. Quando Jesus ele vai colocar a expressão o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele não está falando apenas do alimento. Ele não está falando apenas da provisão. Ele não está falando apenas, do acordar e ter os seus mantimentos em ordem, não. Até porque o que seria de nós no tempo da luta, no tempo da tribulação, quando a escassez também bater a porta? Isso é sinal então que quando a escassez bate a porta do crente, Deus se afasta, Deus se retira dessa casa? Não, meu irmão. Eu quero te dizer que o meu Deus, o Deus a qual nós estamos pregando, o Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, ele prometeu estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você entende isso nessa noite? Então quando a Bíblia vai falar na oração do Pai Nosso sobre uma porção diária, ele está falando assim: gente, eu sou o pão da vida, e quem crer em mim jamais terá fome. Você entende isso nessa noite?
Então nós não estamos falando de um pão de trigo, gente. Nós não estamos falando, sabe, de um pão ali amassado que vai lá para o forno, que tem os seus preparos. Não é sobre isso. Mas sim, nós estamos falando, e eu queria que você ficasse atento a isso. Nós estamos falando de uma porção diária do próprio Cristo sobre as nossas vidas. Sabe por que você chegou tão entusiasmado hoje à noite aqui? Porque você recebeu a sua porção diária do Cristo que te salvou. Cara, e é bom, cara, estar no meio de crente incendiado, sabe? Eu me lembro agora, foi sábado passado. Isso, foi sábado passado, onde que eu fiquei um pouco ruinzinho da gripe. A gente teve o luau lá com os jovens, lá no Lago do Bosque da Mata, lá no bairro Areias ali. Isso, tem jovem aqui ainda, viu? Aleluia. Se não tiver, eu grito por eles, irmão. Meu Deus do céu. E aí nós estávamos lá botando fogo, quer dizer, eles botaram fogo, irmão. Eu passei lá todo engasalhado, que eu já estava ali meio resfriado. Peguei aquele sereno, meu Deus do céu, foi uma bênção, uma glória. Eu no outro dia não podia nem falar. Mas eu fiquei agraciado pelo aquele momento que eles estavam ali. Por quê? Porque não era apenas um encontro de jovem. Porque a gente acha que tanto o culto de quinta, tanto o culto do domingo, a vigília, essas reuniões que a gente faz, isso é só para juntar gente, irmão. Nós não temos interesse em ajuntamento. Nós temos interesse em pessoas incendiadas pela glória do Senhor. Porque aonde tem um crente incendiado, a atmosfera já fica diferente. E aí eu vi uma galera incendiada, uma galera jovem incendiada, cara. E eu até assim, vi uns tímidos, mais de um canto, o outro lá. Mas eu vi assim uns 3 ou 4 tentando arranhar um violão e tentando puxar. Sabe assim, parecia que eles estavam fazendo uma grande força, um grande esforço. Mas daqui a pouco virou uma chave. Daqui a pouco parece que um silêncio pairou sobre eles. E já não era mais um cantando, eram 3, eram 4, eram 10, eram 15. E uma glória se manteve naquele lugar, juntamente na boca do jovem. Sabe por quê? Porque aquele que procura, meu irmão, ele acha. Isso, entendeu? E você não está nessa noite aqui desapercebido. Você não veio aqui nessa noite, sabe, apenas por vir. Você não veio aqui meramente para cumprir uma regra, porque quinta-feira é dia de culto. Não, você veio aqui porque o Senhor te encontrou. Ele encorajou o teu coração nessa noite, e Ele quer fazer algo em você. Amém? É para isso que nós nos encontramos. Então quando a oração do Pai Nosso está descrevendo ali, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Ele está dizendo o seguinte: gente, eu quero dar uma porção de mim para vocês. Pastor, então tá, para mim ter uma porção de Jesus, eu quero dar uma adiantada aqui para nós acabar no horário. Então para mim ter uma porção de Jesus, pastor, eu tenho que bater o cartão na igreja. Eu tenho que chegar às 7 em ponto na igreja. Eu tenho que participar do culto certinho. Eu tenho que levantar quando manda levantar. Eu tenho que sentar quando manda sentar. Eu tenho que aplaudir quando manda aplaudir. É isso? Não. Pastor, mas então por que você faz isso? Às vezes a gente vai para dar uma movimentada nos crentes, porque se deixar os crentes dão uma sentada e dão uma parada no negócio. Então às vezes a gente vai lá e dá uma mexida para ver se o crente dá uma acordada, irmão. Porque o crente, quando acorda e recebe uma porção dobrada do Espírito Santo, do pão da vida dentro dele, ele não consegue mais ficar quieto. Aleluia. E aí você não sabe o porquê, quando você sai da igreja, que você recebe uma palavra, que você recebe uma instrução, que uma chave vira dentro de você, você chega lá no trabalho e você começa a falar de Jesus. Você chega na escola e você fala de Jesus. E você que chega na tua casa, você fala de Jesus. E você chega para um amigo e você só tem Jesus na boca. Sabe por quê? Porque quem come deste pão jamais terá fome. Você entende o que é isso? E aí nós temos na oração isso descrito. Pensa que se nós fosse levar o pé da letra e pegar todos os dias e orarmos essa oração com entendimento, quanto tempo nós ficaríamos de joelho? Esse dia uma pessoa falou para mim, eu não quero entregar ninguém, mas uma pessoa falou para mim assim: pastor, eu não consigo orar mais do que 3 minutos. Eu disse: meu Deus, se tu orar o Pai Nosso, tu já vai ficar aí 1 hora de joelho. Pastor, rapidinho eu leio aquilo ali, não dá nem 1 minuto. Não, com entendimento. O que nos falta às vezes é sairmos do automático, meu irmão, e começarmos a olhar as escrituras, a palavra de Deus, o ambiente que estamos inserindo, o culto da noite, os louvores que estão sendo cantados, a atmosfera que está sendo formada, sabe, olharmos com entendimento, com a mente de Cristo, e entendermos que neste ato, neste momento, está acontecendo algo espiritual nesse lugar. E se eu não for bobo e nem nada, eu estou preparado para receber algo do Senhor. Sabe por quê? Porque eu estou entregando, e aquele que dá, recebe. Amém? Você está ligadinho essa noite?
Então assim, eu tenho que entender aonde que eu estou inserido. Eu tenho que entender o contexto do que está sendo ministrado na noite. Irmão, não dá para ficar, sabe, às vezes a gente vem no culto, e a gente está acostumado a vir no culto e apenas ficar ali. Eu estou prestando atenção, eu estou comendo a palavra, glória a Deus por isso. Irmão, mas tem dia, meu irmão, tem que fazer igual as mulheres na sexta-feira. Tem que abandonar o microfone, sabe? Tem que dizer o seguinte: cara, eu não estou nem aí para as práticas litúrgicas, eu só quero Jesus. Porque quando o teu coração chega cheio de sede da presença, cara, chega cheio de fome da presença dele, sabe, o ambiente começa a ser mudado, cara, pela tua sede e pela tua fome. Então o meu desejo, meu irmão, é que você nessa noite aqui saia ainda mais faminto da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque você vai olhar para dentro desse texto e vai dizer assim: Senhor, eu quero mais dessa porção do pão diário sobre a minha vida. Eu não consigo mais viver sem a tua presença. Eu não consigo mais fazer nada se o Senhor não for o pão que mata, que sacia a minha fome. Amém? Glória a Deus. E aí vai fazer sentido esse texto para você. E aí vai fazer sentido porque assim, pensa só comigo. Se você só conseguisse glorificar o Senhor na fartura, quando você tem problema você não consegue vir para a igreja. Pastor, às vezes eu faço isso. Pois é, está na hora de mudar. Porque pensa só que se você só é motivado a procurar Deus quando tem fartura. Ou pelo contrário, porque tem muitos irmãos aí que Deus coloca nos apertos, porque sabe que ele só procura Deus quando está apertado. Deu uma folgada, opa, já não precisa. Quinta-feira eu estou cansado, meio da semana, para quem no culto segunda-feira? Só vou no domingo, porque está tudo certo. Mas se acontecer alguma coisa, né? Jejua, ora, pula, fala em língua estranha, é uma loucura. E aí às vezes a gente não sabe porque a gente está vivendo alguns movimentos. Mano, nessa madrugada eu levantei e eu confesso para vocês que o Senhor me deu algumas visões essa noite. E essa noite eu vou te dizer, foi uma noite de Shekinah. A primeira visão, e a única que eu vou compartilhar com vocês, ela faz todo sentido para aquilo que nós estamos vivendo, para os momentos que nós estamos vivendo aqui. Porque a primeira visão que eu tive foi a de Moisés entrando e a sarça ardendo. Entenda que a sarça era uma pequena árvore que ardia continuamente. Ela ardia tanto de dia, após o sol, sabe, o sol forte vir sobre ela, ela pegava fogo e ela continuava queimando. Só que a ideia de Moisés, o texto bíblico que vai falar sobre isso, fala que quando Moisés foi chegar naquele lugar, Deus pediu para fazer o quê? Retirar dos seus pés as suas... Eita glória, adoro crente que lê a Bíblia, está tudo comigo aqui? Aleluia. Então tinha que tirar as sandálias do pé. Por quê? Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente não quer abandonar, irmão. Entendeu? Às vezes tem coisas nas nossas vidas que a gente não quer largar a mão. A sarça está ardendo diante de nós, o fogo está pegando, o pau está torando, os irmãos estão aleluiados, o culto, a atmosfera, o lugar está incendiado, mas quando pede para tirar a sandália do meu pé, eu recuo. E olha só o que o texto da oração do Pai Nosso vai falar, que não é sobre o que eu tenho, mas o pão é Ele. Ele é o próprio pão, é uma porção que Ele vai me dar, não que eu tenho retido comigo. Então muitas coisas da minha vida e da sua vida, nós precisamos abrir mão desta noite. Para quê? Para que a glória do Senhor seja completa. Porque às vezes nós estamos carregando coisas nossas que já não nos pertencem, mas não é mais para o tempo em que vivemos. Ainda é do tempo do Egito. Porque as sandálias de Moisés eram do Egito ainda, eram do tempo ainda de escravidão. Ainda se arrastava com ele precisava abrir mão daquele momento, daquilo que ele ainda se calçava. Então eu te convido nessa noite, sabe? Eu não sei como é que você chegou aqui, irmão, e eu te falo a verdade, não era isso que eu tinha para ministrar nessa noite. Eu queria decorrer um pouco mais sobre isso, mas o Espírito Santo não me deixou. Tocando ali as irmãs, sabe, adorando o Senhor aqui, e eu olhando vocês aí, o Senhor me fez lembrar dessa noite abençoada que eu tive com Ele, e as visões que Ele me passou, e eu disse, meu Deus do céu, eu preciso nessa noite dizer para esses irmãos que estão aqui, quem tiver as suas sandálias, que comecem a desamarrar, comecem a se preparar, a deixar aquilo que está te atrapalhando, porque o Senhor tem algo novo para você, tem uma sarça ardendo na sua frente, e o Senhor quer trabalhar no sobrenatural com você. Aleluia! Irmão, não dá mais para vivermos, irmão, só na neutralidade.
Não dá mais para viver sem queimar. Não dá mais para viver na expectativa de uma boa mensagem, de uma boa ministração, na expectativa se o louvor vai dar certo, se vai dar errado. Não dá mais para viver assim. Não dá mais para ir para a igreja apenas por ir, porque é quinta, ou porque é domingo, ou porque eu tenho um compromisso, ou porque eu estou na escala ou algo parecido. Não, mas nós temos que ter o prazer, a sede, a fome de buscar a presença do Senhor. E quando isso for verdade dentro de nós, irmão, não tem sandália que te segure, meu querido. Sabe por quê? Porque todos os dias você vai ver o pão da vida se materializar para você e saciar a sua fome. Você entende isso nessa noite?